Aí foi! Olá, pessoas e pessoas! Bem-vindos a uma Minestra de Letrinhas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de tradução de livros, títulos, de obras literárias. Por que eu quis falar desse tema? Esses dias eu emprestei para o meu pai um livro do Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, e depois comentando com ele, a gente começou a falar do outro livro do Stevenson, que no Brasil ele é traduzido em 2 títulos, que é O Caso de David Balfour, e que também para algumas editoras é traduzido como Raptado. Além disso, nesse livro, A Ilha do Tesouro, tem uma parte falando um pouquinho do autor. E nessa parte fala também do médico e o monstro. Só que daí eu também comentei com o meu pai que o Robert Louis Stevenson era o mesmo autor do médico e o monstro. E ele me falou que nesse livro, que estava falando do Stevenson, tinha a referência de um outro livro que era O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, que, pasmem, é o mesmo livro, O Médico e o Monstro, só que em outra tradução. E a partir das obras do Stevenson surgiu a ideia de eu fazer um vídeo sobre as traduções de livros no Brasil. Eu não sou tradutora, então eu tive que dar uma pesquisadinha para trazer esse assunto para vocês, mas eu achei bem interessante, né? E às vezes a gente acha que é muito fácil traduzir um livro, né? É só pegar e jogar no Google Tradutor e pronto. Só que não. Assim como outros processos de editoração, a tradução também é um processo de preparação de livro. O trabalho do tradutor, ele é muito mais complexo do que só traduzir palavras. E no processo de tradução, ele tem que respeitar o original, as expressões, né, as palavras, tudo que tem naquele livro tem que fazer sentido para o idioma que está sendo traduzido e para o idioma original, né? Algumas expressões às vezes não correspondem. Por exemplo, no inglês a gente tem a expressão a piece of cake. Como que a gente traduziria isso para o português? A gente não pode simplesmente colocar uma peça de bolo, né? Um pedaço de bolo. Não vai fazer sentido para a gente. Então, a piece of cake a gente pode traduzir, por exemplo, como incrível. Então aí a gente já percebe que não é só traduzir as palavras. O tradutor, ele tem que conhecer o autor, conhecer o contexto histórico desse autor, ele tem que conhecer as características estilísticas, ele tem que ter um domínio muito bom sobre a língua dele, né, que ele está traduzindo, e a língua do autor a ser traduzida, porque a língua ela é sociocultural. Então, muitas coisas que existem em uma língua não serão correspondentes em outra. O trabalho de um tradutor não é simplesmente traduzir palavras. Ele tem que fazer toda uma pesquisa, ele tem que fazer uma interpretação, uma análise desse texto que ele está traduzindo. Ele tem que saber todos os valores e ideias desse autor para não divergir da forma como esse autor escreve e pensa o mundo. Então é um trabalho muito mais complexo do que simplesmente traduzir de Apple para maçã, sabe? E por conta disso também que a gente tem tantas traduções diferentes. Nem nesse caso do Stevenson, o Médico Monstro mesmo. Tem 2 traduções, o Médico Monstro e O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Por quê? Porque provavelmente os tradutores eles interpretaram de forma diferente. Então também vai depender da interpretação do tradutor e da editora mesmo, né? Vamos submeter um livro para publicação, a editora tem que estar de acordo
com isso. Ela tem todo um formato de livros que aquela editora publica. Então, se o livro não estiver dentro desse formato, ele nem passa pela editora, tá? Então, o caso dos tradutores é a mesma coisa. Por quê? O livro traduzido, interpretado, depois o tradutor faz uma pequena revisão nesse livro para ver realmente se as ideias batem, se não ficou alguma coisa ali meio perdida, se ele conseguiu realmente traduzir. O livro traduzido que é submetido à editora é como se fosse um novo original. Então ele vai passar pelo mesmo processo de editoração, preparação, revisão, formatação. Ele vai passar por tudo isso como se fosse um novo original. E é por isso que a gente tem tantas diferenças de traduções, né? Lembrando de uma outra experiência que eu vivi, uma vez a gente estava estudando na faculdade e a gente pegou um poema do Shakespeare, só que esse poema era traduzido. Aí tinha esse poema do Shakespeare que a gente teve que analisar. E aí eu percebi que o poema em si, ele era bonito e tal, só que ele não tinha assim, ele não tinha métrica, ele não tinha a escansão silábica, né, os números de sílabas, eles não tinham a mesma numeração em todos os versos, ou seja, não tinha uma estrutura, né, de versos ali, como a gente tem os decassílabos, os versos alexandrinos e tal. Aquele poema não tinha rimas, sabe? Até tinha figuras de linguagem, claro, mas não tinha, assim, sabe? Não tinha conexão um verso com o outro dentro das estrofes, sabe? E aí eu falei assim, por que será que isso está acontecendo? E eu fui ler o poema original em inglês, porque apesar de eu não ter feito inglês na faculdade, eu falo um pouquinho de inglês, né, sem me virar. Então eu fui ler o poema. E em inglês era muito melhor, claro. O original é sempre muito melhor que a tradução. Mas por que era melhor? No poema em inglês tinha escansão silábica, tinha estrutura silábica, tinha rimas nos versos, tinha aquela divisão AB, 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 CC, sabe? Tinha essa divisão. As figuras de linguagem faziam muito mais sentido. Então, o que eu percebi? Que ao ser traduzido, aquele poema perdeu a essência, sabe? Ele simplesmente virou outro poema. Então, foi muito triste, sabe? Ter percebido isso. Eu até escrevi um poeminha, né, eu escrevi um mote sobre isso. Eu escrevi assim, que um poema traduzido perde tanto o seu sentido, porque realmente, né, você não consegue traduzir a expressão artística, né? Assim até consegue alguma coisa, mas não é toda a expressão totalmente daquilo que o poema está dizendo, porque a gente sabe que o poema a gente não escreve só com caneta e papel, a gente escreve com as emoções também, né? A gente escreve com a nossa expressão também. O tradutor ele tem que ser muito bom, sabe, para conseguir traduzir um poema. Outros tipos de livros eu acho que não acontece tanto, então se fala que o trabalho do tradutor ele vem muito anterior ao trabalho de tradução propriamente dita, né? Porque ele tem que fazer toda uma pesquisa, ele tem que conhecer muito bem o autor, a obra, né, do que se trata, qual que é a expressão que foi colocada naquela obra. Eu já achava que o trabalho de revisora é um trabalho muito complexo, porque ele também exige muita pesquisa, não é só revisar o português e as adequações da norma da língua portuguesa, você tem que fazer uma pesquisa para saber ali do que o texto está falando. Então não é só a revisão, a formatação, você faz uma pesquisa também.
Mas eu acredito que para o tradutor é o dobro do que faz um revisor, né? Porque o tradutor ele tem que saber mesmo, tipo, ele tem que incorporar o autor para conseguir traduzir uma obra. Então, eu admiro muito o trabalho de tradutores. E ainda existem as traduções de traduções, né? Ainda tem isso. Então, eu 2 vezes o trabalho do tradutor, que já é 2 vezes o trabalho de um revisor, né? Então vocês imaginam, porque pensa, por exemplo, quando a Bíblia foi traduzida do aramaico para o hebraico, do hebraico para o latim, do latim para todas as outras línguas. A tradução ela precisa de respeitar o original, ela precisa da interpretação do autor, da análise do texto, de toda essa questão da pesquisa, né? De saber como é que era o autor, a estilística, o contexto, né? E é isso, né, gente? Espero que vocês participem aí, coloquem suas sugestões nos comentários, já curtam o vídeo, sigam o canal, ativem o joinha aí. Eu sou revisora textual, professora de português, pretendo um dia trabalhar em uma editora, então editoras me notem. E eu espero estar sempre trazendo mais dessas minhas curiosidades editoriais para cá pro canal também. É isso, queimadinhas de para todo mundo, boas leituras e até o próximo vídeo. Tchau!